Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para mais um vídeo? Pega aí sua Bíblia. Estamos trabalhando e se especializando no livro de Obadias. E hoje falaremos do versículo 6 e do versículo 7, tá bom? Terminaremos aí, na verdade, o versículo 6 e já iniciaremos no versículo 7. Você que tem dificuldade de ler a Bíblia toda, tem promessa de ser pregador e ainda não está se especializando, me comunique, tá? O primeiro método que eu vou te passar para você ler a Bíblia toda é esse aqui, ó. É uma metodologia que eu uso, tá? Tá bem surrado a folhinha, porque é essa que eu estou usando no momento. Fechou? Então eu vou te passar esse método de leitura estimulativa e também posso te dar dicas na área da pregação. Fechou? Dicas de comunicação, regras da pregação, regras do ouvinte, enfim. Posso te dar dicas aí para você melhorar, para você treinar na área da pregação. Amém? Bora para cima então. Obadias, versículo 6 e 7. Vamos lá. Versículo 6 diz assim, ó: como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. 7. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Beleza? Hoje trabalharemos um pouco esses versículos aí. No vídeo anterior, nós havíamos falado sobre o antigo historiador, não é? Lembra o nome dele? Diodoro Sículo, tá? O antigo historiador grego Diodoro Sículo menciona que os edomitas costumavam usar as fortalezas na montanha para proteger seus tesouros acumulados mediante comércio. E nessas fortalezas, eles não só preservavam as suas riquezas, mas também preservavam os vulneráveis, que na época eram as crianças e as mulheres. Então, pelo menos 3 coisas eram muito valiosas para os edomitas: sua riqueza, mulheres e crianças. Nas riquezas, na verdade, era um ponto a qual Edom ele usava para fazer comércio, crescer seu próprio dinheiro. Então, aquilo que ele ganhava, com o que ele ganhava, ele usava para fazer crescer ainda mais. Então, ou seja, o que você está fazendo para aumentar aquilo que você ganha. Segundo ponto, vulneráveis, mulheres e crianças. Mulheres. Na época, mulheres davam suporte para os homens saírem para a batalha, tá? Então, é lógico que aqui pode ser aplicado às mulheres, pode, só que também pode ser aplicado a tudo aquilo que você tem como suporte. Hoje, qual o suporte que você tem para que você faça o que Deus te mandou fazer? Uma pergunta interessante, né? Terceiro, os vulneráveis são também crianças. E nas crianças está o legado. Se você quiser saber o que eu falei sobre esses 3 tópicos, é só você olhar o vídeo anterior. Eu apenas estou falando aqui para a gente não perder o nexo da mensagem, tá? Então, se você quiser ser alguém na história, invista nessas 3 coisas. Fechou? Bora lá. No versículo 6 aí, ó, dá uma olhadinha. Tem o nome Esaú, correto? Como foram buscados os bens de Esaú. O que significa o nome Esaú? Esaú significa peludo. Esaú significa cabeludo. E Esaú era caçador. Para quem não sabe,
Esaú era caçador, vivia da caça. E uma das coisas que todo caçador tem em comum é que todo caçador carrega cicatrizes, carrega machucados, não é isso? Se você ver alguém que viveu da caça durante muito tempo, todo caçador tem grandes cicatrizes dentro de suas guerras, dentro de suas batalhas, dentro de suas caças, aquilo que eles foram caçar. E é uma coisa interessante que Esaú, o nome dele, ele era caçador, sim, só que o nome dele significa peludo ou cabeludo. Então, ou seja, alguém peludo, alguém muito cabeludo, ele pode se machucar? Pode. Só que o cabelo, o pelo, acaba escondendo as cicatrizes. Então, ou seja, Esaú, por ser caçador, com certeza deve ter ganhado algumas cicatrizes em seu corpo. Só que por causa do pelo, do cabelo, acabaram ajudando Esaú a cobrir as cicatrizes. E provavelmente Jacó, as pessoas ao redor, viam sempre Esaú como um homem forte, um homem destemido, um homem que quando focava na sua caça, não parava até caçá-la, até pegá-la. Só que por baixo daqueles pelos e cabelos se escondiam grandes cicatrizes. Deus vai falar com você agora. Ô meu guerreiro, minha guerreira, só eu e você sabemos as guerras que você tem enfrentado, as batalhas que você tem travado. E você até dá uma de forte para as pessoas ao seu redor. Vive sorrindo. Vive brincando. Ninguém vê suas cicatrizes por causa dos seus pelos. E pelos você entende o que eu estou falando. Ninguém vê suas cicatrizes por causa dos seus cabelos. Por causa do seu sorriso, do seu jeito alegre, seu jeito destemido, perseverante. Mas assim te diz o teu Senhor. Você pode esconder suas cicatrizes dos homens. Você pode sorrir para os homens. Você pode mostrar esse seu jeito aí para os homens. Só que eu sei as guerras que você tem travado. E eu sei as cicatrizes que você tem carregado. E hoje eu falo com você através desse vídeo, porque hoje eu te curo. Hoje eu te dou força. Hoje eu te renovo, meu Esaú. Você pode esconder dos homens os seus ferimentos, as suas cicatrizes, mas de mim você não esconde. Eu sou o teu Senhor que te conheço por dentro, Esaú. Eu sou o teu Senhor que te conheço por dentro, minha Esaú.
Recebe graça, recebe? Recebe força? Hoje Jesus cura as suas cicatrizes mentais, os seus ferimentos emocionais. E se possível, e você crê também, hoje Ele te cura de qualquer doença física. Receba sua cura completa em nome de Jesus. Você esconde dos homens, mas não esconde de Deus. Oh, glória! Vamos continuar. Versículo 7. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Não há em Edom entendimento. Primeira coisa que a gente tem que aprender com esse versículo é que nitidamente Edom estava mantendo perto dele pessoas interesseiras. Edom estava mantendo perto dele pessoas que nitidamente só queriam usufruir do que Edom tinha. E dentro desse versículo nós vamos aprender um pouco sobre os interesseiros, tá bom? Pelo menos 3 coisas tem o interesseiro e que você avalie a partir de hoje esses tipos de comportamento, porque se tiver esses 3, essa pessoa é interesseira. Por mais que pareça boa, pode gravar. Ela só está esperando o momento certo para te derrubar. 3 características do interesseiro. E a gente vai trabalhar nelas. Primeira, o interesseiro, ele quer usufruir o que você tem com o mínimo de esforço. Segundo, o interesseiro se aproxima de você para descobrir suas fraquezas. Terceiro, o interesseiro apenas está esperando o seu pior momento para te atacar. Vem para o versículo agora. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz, Edom, te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender aqui, se você continuar mantendo interesseiros do seu lado, a partir de hoje, você está pedindo para cair. Primeira coisa, se você mantém alianças interesseiras, você está sem sabedoria. Olha o versículo. O próprio Deus diz, não há entendimento em Edom. Em Edom não há entendimento. Por que, Deus? Porque Edom está mantendo pessoas interesseiras do seu lado. Não é pessoas que realmente querem ajudar Edom. São pessoas interesseiras. Então a primeira lição do versículo vai para você. Se você, a partir de hoje, depois de descobrir as características de pessoas interesseiras e você continuar mantendo elas do seu lado, é você que está pedindo para cair. É você que está pedindo para enfraquecer e é você que está pedindo para retroceder. Se ficar difícil dar glória, pode falar aleluia. Olha para cá. Primeira característica do interesseiro. O interesseiro quer usufruir o que você tem com o mínimo de esforço. Se você olhar no versículo,
Eles gozam da paz de Edom, ou seja, queriam se unir a Edom por causa de sua força, tá bom? Por causa do que Edom tinha, proteção e força. Ó, os que gozam da tua paz, tá bom? Segundo, olha no texto, os que comem o teu pão. Então o interesseiro, observa, ele se aproxima de você pelo que você tem para oferecer. Ele se aproxima de você porque perto de você ele tem um certo status, ele tem uma certa proteção, ele tem uma certa fama, ele usufrui daquilo que você ganha, ele usufrui daquilo que você colhe. Mas tem um detalhe, todo interesseiro, ele só quer usufruir com o mínimo de esforço. Ele não quer se esforçar como você. Ele apenas quer usufruir como você. Eita Deus. Todo interesseiro, ele quer usufruir como você. Você batalhou, você trabalhou. A fama é sua, o nome é seu, a colheita é sua. Ele quer usufruir de tudo seu. Tudo que ele puder usufruir, ele vai usufruir. Mas quando você chega junto dele para dizer, ó, vamos trabalhar comigo também. Ei, vamos se sacrificar comigo também. Ele não está lá. O interesseiro é assim. Ele quer usufruir do seu nome, da fama, da proteção, daquilo que você colhe por causa do seu trabalho. Mas o esforço, ele não quer se esforçar tanto. Ele está sempre se esforçando e saindo, se esforçando e saindo. Comece a observar essa característica do interesseiro, para você não se prejudicar. Toda pessoa que você vê que quer usufruir de suas coisas como você, mas não quer se sacrificar como você, pode se afastar. É um interesseiro em potencial. Você vai acabar ficando sozinha e sozinho. Segunda característica do interesseiro. O interesseiro, ele se aproxima de você para descobrir suas fraquezas. Pode acreditar. Ele olha para você se destacando com toda aquela sua força, com todo o seu nome, tudo aquilo que você construiu. Ele fala, cara, isso é legal. Mas onde estão as fraquezas dele? Onde estão as fraquezas dela? Por quê? Porque no dia que ele se afastar de você, ele vai espalhar as suas fraquezas. Na primeira característica, os interesseiros aqui, eles usufruíam do pão de Edom, usufruíam da paz de Edom. Na segunda característica, os interesseiros aqui entravam nas montanhas de Edom, dentro do território de Edom, para descobrir suas fraquezas e depois foi essas fraquezas que foram divulgadas. Segunda característica do interesseiro. Tome muito cuidado. Normalmente o interesseiro, ele está te observando não para divulgar suas qualidades. Ele está te observando para divulgar suas fraquezas. Tome muito cuidado com pessoas que, quando é para elogiar, é uma dificuldade tremenda. Mas quando é para criticar, é uma facilidade. Esse tipo de interesseiro é um grande interesseiro em potencial, porque quando você se afastar dele ou dela, você está pensando mesmo que ele vai falar da quantidade de pessoas que você ajudou? Da quantidade de pessoas que você
Que Deus te usou para curar, para sarar, para levantar, para ensinar. Tá pensando mesmo? Não. Ele vai pegar, às vezes, os seus momentos de fragilidade e vai divulgar isso. Não só os seus momentos de fragilidade, como ele vai divulgar as suas fraquezas e dizer, ó, pode atacar ele ou ela nessa área aqui que ele e ela cede. Segunda característica do interesseiro. O interesseiro se aproxima de você para descobrir suas fraquezas. E a terceira característica, unida à segunda, que é o interesseiro apenas está esperando o seu pior momento para te atacar. Aqui em Edom, enquanto Edom estava forte, o interesseiro estava, uhul, oba, é isso aí, tamo junto. No momento em que Edom começou a ser humilhado, subjugado, no momento em que Edom começou a apanhar, o interesseiro trocou de lado. E aí agora vem o momento não da força de Edom, mas vem o momento da fraqueza de Edom. E no momento da fraqueza de Edom, quando Edom observa, oxi, era você que estava comendo do meu pão lá na minha mesa. Era você que gozava da minha paz. É o que está no versículo, irmão. Olha o versículo 7. Você só esperou o meu momento de fraqueza para ajudar o inimigo, para me atacar. A terceira característica do interesseiro é que ele só tá do seu lado enquanto tu tá forte, tá? Quando você ficar fraco, quando você ficar frágil, sendo atacado, atacada, o interesseiro vai mudar de lado e voar lá. Quem você vai ver no campo do inimigo te atacando também? Aquele que comeu do teu pão, aquele que gozou da tua paz. Foi isso que Edom viu. Você comeu pão na minha mesa. Você gozou da minha paz e agora está me levando escravo e prisioneiro para longe dos meus limites. Ouça a voz do Senhor hoje. Tenha um pouquinho de sabedoria nas escolhas das pessoas que você coloca do seu lado. Deus está dizendo, se você mantém do seu lado gente que quer usufruir o que você tem com o mínimo de esforço, gente que se aproxima de você só para descobrir suas fraquezas e gente que só está esperando o seu momento de fraqueza para ajudar o inimigo a te atacar, é você que está pedindo para cair. Deus olha para Edom e diz, você está sem entendimento. Por que, Deus? Olha quem você mantém do seu lado. Olha quem você está mantendo do seu lado, Edom. Por favor, anota essas características. E se você está percebendo alguém que está do seu lado com essas características, faça o possível para tirar. Para não ser tarde demais. E você dizer como Edom, você gozava da minha paz, você se alegrava perto de mim quando eu estava forte, né? Quando eu estava famoso, quando eu estava de pé, todo mundo falando do meu nome. Eu direto chamava você para comer pão na minha mesa. E agora estou sendo levado como prisioneiro para longe dos meus limites. Por quem? Por quem comeu do meu pão e usufruiu da minha força. Interesseiros. Tome muito cuidado. Versículo 7. Todos os teus confederados. Sabe uma das coisas que me chamou a atenção em Edom? É que Edom, ele tem a coragem de fazer aliança com o mundano, mas não tem coragem de fazer aliança com o irmão. Quem era o irmão de Edom aqui? A gente está falando de Obadias aqui,
Desde a parte introdutória, desde o versículo 1. Quem era o irmão de Edom? A descendência de Jacó. Jacó era irmão de Esaú. Só que Edom, ele tem a coragem de fazer aliança com os mundanos, outras nações, gente que não serve a Deus, mas não tem coragem de fazer aliança com o irmão. Eu quero falar desse ponto aqui, duas coisas. Crente que prefere fazer aliança com mundanos do que com irmãos, e crente que não faz. E crente que faz aliança com irmãos, na verdade. Irmão, você quer conhecer um crente se ele é de fato santo, homem direito, uma mulher direita? Veja como ele age na área das finanças, na área dos negócios. Eita área que mostra como uma pessoa ela é de caráter ou não. Eu tenho um amigo que ele é dono de buffet. E não só ele me falou isso, como algumas outras pessoas também, mas eu vou citar apenas essa. Ele tinha uma lista de devedores no buffet dele. Por incrível que pareça, de 10, 8 era crente. E ele me falava que sempre quando ligava para cobrar, é como se ele tivesse devendo uma pessoa. Não era a pessoa que estava devendo ele. Você tem noção disso? O crente caloteiro, ele não quer pagar e ainda fica bravo porque está sendo cobrado. Ô irmão, um dos maiores motivos que faz irmãos fazer aliança com mundanos e não com outros irmãos é porque, infelizmente, muitos irmãos são caloteiros, caloteiras, sem vergonhos, mau caráteres, mentirosos, inconstantes. E aí como vai fazer aliança com um irmão desse? Detalhe, tem certos irmãos na igreja que preferem fazer aliança com mundano. Por quê? Porque tem mundano que não é inconstante. Na onde põe a mão, só para quando termina. Tem mundano que o que ele compra, chegou o dia de pagar, ele paga. Tem mundano, que odeia mentira. E aí você olha alguns irmãos na igreja, bota tudo na conta da fé, bota tudo na conta de Deus, bota tudo na conta do milagre. Ah, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. E quando tu vai parar de ser caloteiro? E quando tu vai parar de mentir? Quando você vai parar de ser inconstante naquilo que Deus te manda fazer? Sabe por que tem muitos irmãos na igreja que preferem fazer aliança e andar junto com certos mundanos do que com você? Por causa disso, que você é mentiroso, caloteiro e inconstante. Como vai fazer aliança com você? Como vai fazer aliança com uma pessoa dessa? Mastiga que é de graça, se ficar difícil da glória, fala aleluia, aleluia. Agora chega o outro lado da história também. É que se você só faz aliança com mundanos, provavelmente você está se perdendo. Porque nem todo mundo na igreja é ruim. Nem todo irmão na igreja gosta de mentira, tá? Nem todo irmão na igreja é caloteiro, caloteira. Nem todo irmão na igreja é inconstante. Ainda tem muitas pessoas boas no meio da igreja. Às vezes, é você que não teve um pouquinho de paciência ou sacrifício para procurar.
Mas essa mensagem vai para você, que às vezes está fazendo muita aliança. É um irmão meu, é uma irmã minha. Está fazendo muita aliança com mundanos e parou de acreditar na igreja. Não, não pare de acreditar na igreja. Ainda tem muita gente boa. Ainda tem muita gente boa, de caráter no nosso meio. Eu entendo que provavelmente você deve ter sofrido muito. Eu entendo que provavelmente você deve ter encontrado aí no meio do caminho muito mentiroso, caloteiro e inconstante. Só que não tem só isso. Tem muita gente boa ainda. Tenha paciência, tenha esperança, tá bom? E eu peço que Deus abra os seus olhos e te direcione a esses irmãos. Faça negócio com eles também, tá? Acredite neles também. Faça aliança com eles também. Até porque é seu irmão, é sua irmã. Adora o mesmo Deus que você. Amém? Então paramos no versículo 7. No próximo vídeo já falaremos do versículo 8. Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Se lembre, é só ler o capítulo e a gente te ajuda a entendê-lo versículo por versículo. Sorriso de crente e Deus lhe bendiga.